Então vamos nessa, vamos aqui trocar uma ideia com relação à resistência, temperatura, que é fundamental no circuito elétrico. Não podemos passar despercebido nessa questão. A questão não é somente fazer instalação rápida e ganhar o dinheiro e ir embora. Precisamos levar em consideração dois fatores importantíssimos, que é a resistência e a temperatura em um circuito. Precisamos entender isso. Eu vou fazer vocês entenderem isso, tá? Algumas pessoas não conseguem entender plenamente. Outras têm um entendimento, outras não têm. Eu quero esclarecer aqui, para quem já sabe, é recapitulação. Para quem não sabe, é um excelente aprendizado. Beleza? Então vamos aqui trocar uma ideia com relação a circuito elétrico. Em sistemas elétricos, tem muitos subsistemas. Por exemplo, QDC, que é o quadro de distribuição do circuito. Temos ali circuito de iluminação, tomada, motor, entre outros. Ok? Tudo isso nós precisamos levar em consideração a temperatura e a resistência, que algumas pessoas desconsideram. Ar-condicionado, por exemplo, muitas coisas existem nesse subsistema, lá em que nós trabalhamos muitas vezes no circuito, lá no comércio, por exemplo. Beleza? Então, não podemos perceber essas duas coisas, a temperatura e a resistência. Será que você entende mesmo o que é resistência, por exemplo? Então, vou explicar para vocês, para que vocês possam entender o quanto é importante entender plenamente a temperatura e a resistência, que é fundamental em um circuito elétrico, e não desconsiderar isso. Não somente se fazer instalação na correria e ir embora, pegar o dinheiro e ir embora. Não é assim, tá? Porque você, nós, eletricistas, somos responsáveis quando fazemos instalação elétrica, ok? Beleza. Resistência é a medida da oposição ao fluxo de elétrons, de corrente, por exemplo, aí, em um determinado circuito. Isso envolve alguns aspectos, por exemplo, aí, o tamanho do condutor, a seção transversal do condutor, o comprimento do cabo, beleza? Isso é fato, e a temperatura, está envolvido isso, não tem como escapar isso, beleza? Mas, quando se fala de resistência, é a medida da oposição ao fluxo de elétrons. Vai surgir uma interrogação, uma pergunta: quem faz essa oposição ao fluxo de elétrons? Perguntaram para o eletricista. Então, veja bem, vou voltar a fazer a pergunta. Lá, quando se fala da oposição ao fluxo de elétrons, de corrente, que é a resistência, quem realmente está opondo a esse fluxo de elétrons? Então, para que você possa entender esse aspecto, eu preciso considerar com vocês dois aspectos fundamentais em que tem lá no fio, no condutor. Beleza? São duas partículas carregadas dentro de um átomo que tem lá no condutor, no fio. Isso é fato, não tem como a gente escapar dessa situação. Precisamos entender isso. Beleza? Elétrons, o que é? Carga negativa, cujo movimento vai gerar corrente. O que são os prótons? São carga positiva, que são mais pesados do que os elétrons. Isso é fato, não tem como a gente correr dessa situação. Beleza? Isso são as duas partículas carregadas dentro de um átomo. Isso é fato. Então vamos entender quem realmente faz essa oposição ao fluxo de elétrons, visto que os elétrons são mais leves do que os prótons são muito mais pesados. Para movimentar prótons, precisa de muito mais aquecimento lá no fio, muito mais calor para movimentar prótons. Beleza? Agora você começa a ter um clareamento, a entender. Conforme seu movimento se torna mais aleatório lá dentro do fio, esses prótons têm maior probabilidade de interferir no caminho dos elétrons. E é exatamente esses prótons que fazem a oposição ao fluxo dos elétrons, que é a carga negativa. Beleza? É exatamente isso. Muitas pessoas não têm esse entendimento. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vai entender que isso interrompe o fluxo de corrente dos elétrons. Quem está interrompendo são realmente os prótons. Beleza? Isso é fundamental vocês entenderem, tá? Muitas pessoas não têm esse entendimento. Estamos aprofundando um pouquinho mais para que vocês possam ver o quanto é importante ter esse entendimento claro da resistência e da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior resistência ao fluxo de elétrons e de eletricidade. Beleza? Então, quando se fala lá que resistência é a medida da oposição ao fluxo de elétrons, quem realmente está fazendo essa oposição lá dentro do fio é prótons, que tem carga mais pesada, positiva, beleza? Por isso é importante, nós eletricistas, vocês que acompanham os nossos vídeos, entender esses dois tipos de partículas carregadas dentro de um átomo, que tem lá dentro do condutor do fio.
Belezinha? Assim fica claro a importância da resistência e da temperatura em um circuito elétrico. Ok? Belezinha? Então é isso aí. Peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal. E o Vitor está à disposição para falar com vocês, se assim vocês desejarem, ok? Está aí um entendimento excelente, está envolvendo segurança. E se você se sentir à vontade, se vocês quiserem, podem perguntar. Se você não entendeu, volte o vídeo, para que a gente não venha delongar muito o vídeo aí, belezinha? Você pode voltar o vídeo, pode fazer sua pergunta, sinta-se à vontade. Quero lembrar que a sua participação no canal é muito importante, belezinha? Peço você que você deixe o seu like e que você se inscreva no canal. E o Vitor deixa um abraço a todos vocês que acompanham os nossos vídeos, belezinha? Então vamos nessa, vamos trabalhar, que tem muito serviço para fazer aí. É isso aí, valeu!